Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Esta é a disciplina de Metodologia no Ensino de Química, aula de número 15, da 7ª semana. Nas aulas anteriores, nós estávamos discutindo a respeito de alguns aspectos muito relevantes, que é a questão da contextualização e o cotidiano nas relações da sala de aula. De que forma isso poderia influenciar a prática de ensino do professor? Dentro dessas questões que surgiram e aumentaram, de certa forma, a pressão para o professor, após a legislação vigente, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares de 99 para cá, como a gente já tinha discutido, a questão da contextualização ela se tornou muito mais presente. A tentativa de buscar situações nas quais você possa relacionar aqueles conhecimentos científicos com questões sociais, mais implicadamente relacionadas ao cotidiano ou à vida do aluno, elas apareceram de diferentes maneiras. Uma delas é esse movimento que se chama Ciência, Tecnologia e Sociedade. Algumas pessoas vão chamar de abordagem de ênfase, e, em geral, a tendência é a de chamar mesmo de movimento, porque a ideia aqui não é simplesmente buscar uma outra forma, mas é uma outra maneira de organizar a atividade de ensino, mas é uma outra forma de pensar também. Todas essas mudanças curriculares que elas estão buscando, na verdade, dá sentido para aqueles conteúdos científicos que fazem parte do currículo do programa do ensino. Agora pensa no currículo como algo um pouco maior, para que dê sentido para esse conhecimento. E um sentido predominantemente relacionado com a questão social. Por isso que a ideia principal da educação científica é uma educação não só para dar prosseguimento aos estudos em nível superior, mas principalmente por uma educação cidadã, para que esse sujeito possa utilizar esses conhecimentos na vida dele, no dia a dia. Uma das possíveis abordagens, como a gente já vem chamando a atenção, para tentar relacionar essa questão da contextualização, ou seja, dar sentido para esse conhecimento dentro de uma situação, de um cenário, é usar uma abordagem do chamado movimento CTS. E esse movimento ele surge na década de 60, 70, chamado originalmente nos países da língua inglesa, de STS, que é Science Technology Society. Logo na sequência, o movimento ele chega para nós. E desde esse período, que é muito antes da elaboração dos parâmetros, o que chama atenção para essa questão é como que isso, de fato, repercutiu na prática do professor. Será que ele estava preparado? Ou de que forma que essa abordagem, ou esse movimento, essas preocupações, elas foram inseridas no currículo de formação inicial e também na formação contínua do professor? Será que eles estão preparados para inserir essas discussões de CTS na sala de aula? E de que forma que eles vão trabalhar? E de que maneira que essa abordagem CTS aparece explicitamente na formação desse sujeito? Bom, para isso a gente vai precisar levar em consideração e colocar e conhecer um pouquinho como é que surge essa abordagem, como é que surge esse movimento. Isso vai acontecer basicamente no período pós-guerra, onde durante a guerra, como a gente discutiu em outros momentos da disciplina, há um grande impulso no desenvolvimento da ciência e da tecnologia por outras razões menos nobres, que seria em relação ao avanço da produção de armas para poder mostrar sua supremacia e dominar o seu oponente. Muitos dos avanços que a gente tem na área da ciência e tecnologia aconteceram nesse período. E não por nada, nesse movimento após a guerra,
Havia uma expectativa de que seria a ciência e a tecnologia que ia resolver os problemas da sociedade, de reconstrução, de uma vida melhor, de atender as necessidades humanas. Então, começa a acontecer algumas provocações, e na própria literatura, a gente vai encontrar, mais ou menos como marco nesse contexto histórico, que foram as publicações de 2 livros, um chamado A Primavera Silenciosa, de uma bióloga chamada Rachel Carson, e As Estruturas das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Nesse momento histórico, começa a se questionar essa onipresença, ou essa esperança de que a ciência e a tecnologia elas iam resolver todas as questões sociais. Com isso, ele começa a ter uma politização do público, questionando então um pouco esse desenfreado movimento na direção de industrialização, de tecnologização das coisas. Então, é tido, inclusive, como um marco histórico, a publicação desse livro, A Primavera Silenciosa, que vai começar, então, a colocar essas questões de problematizar e relacionar esse desenvolvimento desenfreado da ciência e da tecnologia com questões sociais. Assim, toda aquela expectativa que havia nas indústrias de promover o bem social dessa população, até que ponto tudo aquilo que estava sendo produzido de fato iria melhorar a condição de vida dessa população e não iria causar nenhum efeito colateral, nenhum prejuízo ambiental, nenhum problema desse tipo. Nessa obra aqui, ela vai chamar a atenção que no período da guerra, o DDT foi muito utilizado para combater os mosquitos e resolver a questão da malária. E depois desse período da guerra, ele foi amplamente utilizado como um defensivo agrícola, para aumentar a produção de alimentos nesse período, que era extremamente necessário e se mostrou extremamente eficiente. A questão é que, nas investigações que ela fez, ela vai mostrar uma relação de que a presença do DDT ela vai degradar a casca dos ovos e isso vai influenciar no nascimento de outras aves. Bom, se de alguma forma, de alguma maneira, esse uso descontrolado desse produto, que é o DDT, na forma de defensivo, está diretamente influenciando e quebrando esse equilíbrio ecológico, ou seja, não permitindo uma renovação das aves, isso provavelmente aconteceria também com outros seres vivos, inclusive com os seres humanos. Esses questionamentos eles foram levantados e nada disso, na verdade, havia sido problematizado. Então, a população ela começa a mudar um pouco aquela visão que elas têm, ou a representação social que elas têm em relação a essas questões do uso não parcimonioso da tecnologia e da ciência, como se fosse resolver todos os problemas. Então, ela vai colocar na mesa de discussão o impacto dessas indústrias químicas. E aí, como decorrência de todas essas discussões e a partir dessa problematização, isso levou à questão de que esse produto DDT foi proibido da utilização inicialmente no território americano e depois ele foi uma política adotada por outros vários países. Hoje, praticamente, ele é um tipo de material que é banido da utilização. É um pouco daquela questão que a gente já vinha discutindo, de ter uma formação um pouco mais crítica, para que esse sujeito, de fato, possa tomar decisões mais fundamentadas. Uma outra questão que vai aparecer nos textos que vocês vão encontrar é originalmente a sigla, o CTS, que seria então Ciência, Tecnologia e Sociedade. Existem alguns trabalhos que tentam combinar essa triade, ampliando para a questão da educação ambiental também. Então, ela passa a se chamar agora de CTSA, que seria, então, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Mas há uma controvérsia, porque várias pessoas têm a questão, então, do ambiente, estão intrinsecamente relacionadas com a questão social.
Então, fragmentar e colocar ela como mais um campo evidenciaria essa segmentação. Aqui nesse quadro, a gente tem uma tentativa de uma síntese do tipo de concepção que a gente poderia esperar em relação aos termos de ciência, tecnologia e sociedade dentro dessa abordagem. A natureza da ciência ela seria uma construção humana e inserida no contexto social-cultural. Esse conhecimento não são isentos, elas estariam condicionadas por uma série de fatores, inclusive em relação à aplicação desse conhecimento na forma de produtos tecnológicos e também em relação à questão do financiamento e a própria produção desse conhecimento como políticas públicas e o próprio financiamento para desenvolver a pesquisa. Em relação à tecnologia, o entendimento é que ela seria uma aplicação desse conhecimento científico ou não para satisfazer essa necessidade humana. Ou seja, seria uma aplicação daquele conhecimento produzido na tentativa de melhorar a condição de vida do ser humano. Nota que essa condição de vida é a vida social dele. Então, também tem uma relação muito direta. E a tentativa é que nas atividades que forem planejadas para serem desenvolvidas na sala de aula, essas relações precisam ser explicitadas para que se perceba como elas estão muito relacionadas, muito imbricadas. Em relação à questão da sociedade, ela vai ser um sistema estruturado de relações entre as pessoas que vão compartilhar essa cultura científica, essas aplicações desses conhecimentos na forma de tecnologia e vão tomar decisões de apoiar ou não, de financiar ou não, de subsidiar ou não e de utilizar esse tipo de conhecimento. E o que vai se chamar de inter-relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, algumas vezes vão aparecer até na forma de um triângulo, ciência, tecnologia e sociedade, para mostrar que todas elas estão diretamente ou às vezes indiretamente, mas uma passando pela outra nessa relação. Ela vai ser um domínio distinto para cada um desses campos, mas intrinsecamente independente, ou seja, depende do entendimento da sociedade, do apoio e suporte em políticas ou financiamento para o desenvolvimento e produção de novos conhecimentos. A partir da produção desses novos conhecimentos, de que forma que isso vai ser aplicado em produtos na forma da tecnologia para melhorar o bem-estar social? Esse bem-estar social é onde se encontra esse sujeito, que lá inicialmente apoiava ou não o desenvolvimento e o financiamento. Acho que nesse momento que a gente vive hoje, isso é extremamente importante. Nós estamos passando por uma crise econômica avassaladora. E um dos principais cortes orçamentários, elas estão relacionadas exatamente no campo da educação, da ciência e da tecnologia. De que forma um país ele consegue manter sua soberania se ele não consegue produzir novos conhecimentos e aplicar esses conhecimentos nos produtos tecnológicos? De que forma essa sociedade gera riqueza e produz riqueza se ela não tem capacidade de produzir inovações através de novos conhecimentos, novas aplicações e melhorar a condição de vida dessas populações? Perceba que a gente tem, na verdade, um manancial muito grande de possibilidade de articular. Isso não é fácil, isso não é trivial, principalmente porque a maneira com a qual nós fomos educados, vamos dizer assim, as nossas experiências pelas quais nós passamos na escola, muitas dessas questões elas eram negligenciadas, quando não omitidas. Em algumas situações, elas eram tangenciadas, no sentido que se mencionavam,
a relação, as possibilidades de relações, mas não de fato, explicitamente, elas eram mostradas. Então, a sugestão é que vocês entrem no espaço do ambiente virtual de aprendizagem para fazer, então, a leitura dos textos que estão disponibilizados. O material ele vai chamar a atenção que é muito importante nós conhecermos a origem de onde acontece esse movimento e de como eles se relacionam com as questões da educação científica, exatamente nesse aspecto que a gente não imagina numa educação em química, meramente para memorizar aqueles conteúdos e ter bons resultados na avaliação ou ter um sucesso nos exames de admissão para a educação superior. Mas, fundamentalmente, que ele utilize esse conhecimento para melhorar a condição de vida dele, para que ele tome posições diante de dilemas ou decisões que ele precisa enfrentar. E que ele atribua um sentido muito mais amplo para esse conhecimento. E, de certa forma, ele se mobilize para esse entendimento. Então, leia o material disponível, os textos, bases, e nós nos vemos então na nossa próxima videoaula.